Essecanos e essecanas, boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai depender do fuso horário onde você se encontra e vai depender também, para aqueles que assistem depois, o horário que você estiver sintonizado no nosso canal youtube.com/Espiritismo com Kardec. Está aí o nosso aviso de sempre, para que você possa se identificar quando faz algum comentário ou alguma pergunta, de modo que a gente possa identificar você no mesmo momento em que você intervém e participa dessa nossa live. Os embalos de sábado à noite estão começando. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante para a ambiência espírita e que nem sempre é convenientemente explicado e entendido. O tema de hoje é voluntariado espírita, caridade ou proselitismo. Então, nós temos aí duas vertentes, duas opções, duas alternativas, e teremos a oportunidade de transitar por esse tema, abordando as questões que envolvem a filosofia espírita, as consequências morais dos trabalhos espíritas e, sobretudo, o envolvimento de cada um na chamada ambiência do movimento espírita, principalmente no campo das instituições reais, das instituições do mundo real, as instituições do mundo físico, os centros espíritas em geral que realizam atividades de assistência social. Pois muito bem, vamos iniciar a nossa live com duas citações de Allan Kardec para dar o pontapé inicial dessa nossa conversa muito interessante da noite de hoje. A primeira expressão de Allan Kardec está contida no número de julho de 1862 da Revista Espírita, no artigo chamado O Ponto de Vista. Kardec diz assim: a vida corpórea é necessária ao espírito, ou à alma, o que é a mesma coisa, para que possa realizar nesse mundo material as funções que lhe são designadas pela providência. É uma das engrenagens da harmonia universal. A atividade que é forçada a desenvolver nas funções que exerce sem suspeitar, crendo agir por si mesmo, ajuda no desenvolvimento da sua inteligência e lhe facilita o adiantamento. E aí vem um trecho nessa dissertação que é o que eu gostaria de chamar a atenção. Kardec diz assim: sendo a felicidade do espírito na vida espiritual proporcional ao seu progresso e ao bem que pôde fazer enquanto homem, disso resulta que, quanto mais importância adquire a vida espiritual aos olhos do homem, mais ele sente a necessidade de fazer o que for necessário aqui na Terra para garantir o melhor lugar possível no mundo espiritual. Em uma outra dissertação anterior, em dezembro de 1861, no texto chamado Organização do Espiritismo, Kardec vai dizer assim: aos que têm a coragem de sua opinião e que estão acima das mesquinhas considerações mundanas, diremos que o que tem a fazer se limita a falar abertamente do Espiritismo, sem afetação, como de uma coisa muito simples e muito natural, sem pregá-la e, sobretudo, sem buscar nem forçar convicções, nem fazer prosélitos a todo custo. O espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele, ou seja, vence ao espiritismo, porque dele se necessita e porque ele dá o que não dão as outras filosofias. Dito isso, vamos trazer para a bancada mais fraterna, mais alegre, mais democrática, mais polêmica da internet espírita brasileira e mundial, a nossa convidada Deise Manzano. Bem-vinda, Deise.
Nossa, que gostoso estar aqui com você. O aniversariante de ontem está aqui nos recebendo e é uma alegria muito gostosa estar aqui com vocês. A Cláudia lá nos bastidores e mais dois meninos aí que estão nos ajudando e junto com a Martinha também. Então, nós vamos ter uma noite muito agradável, ou manhã, ou tarde, como disse o Marcelo, mas estaremos aqui com muito carinho. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o Marcelo está aí para responder. Eu não, eu só faço as perguntas, eu só o que acende o fósforo e joga lenha na fogueira. Mas muito bom contar contigo mais uma vez. Deise, a Deise já é uma embaixatriz do ECK, porque divulga o nosso trabalho, as nossas iniciativas, e já esteve outras vezes aqui na nossa bancada. Então, é muito importante termos aí esse intercâmbio fraterno com a Deise, com o pessoal do Centro Espírita Irmão X, ampliando os nossos caminhos e trazendo para mais perto de nós a afeição de conviver com grupos, com instituições que têm a mesma filosofia que nós, que é o Espiritismo. Seja bem-vinda, tenho certeza que vamos ter aí umas 2 horas de um bate-papo muito agradável. A Deise cursa licenciatura em História, atuou em uma instituição bancária e em uma empresa na área administrativa e financeira. É conselheira consultiva do Centro Espírita Irmão X, na cidade de São Paulo, e atua como facilitadora em grupos de estudo. Atua também como comunicadora na rede Boa Nova de rádio, de televisão e também na TV Mundo Maior, vinculada aí à Fundação Espírita André Luiz Afeal, nossa também companheira já de longa data. Vamos então chamar a debatedora da noite, a nossa querida Marta Noves. Vem para cá, Marta. Oi, tudo bem? É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? A gente sempre sai daqui renovado, aprendendo muita coisa, né? Eu só tenho a agradecer, né, por estar hoje aí na companhia de vocês, na companhia da Deise, né? E como ela falou, quando as perguntas vierem, a gente manda tudo para Marcelo. É isso aí. Ô, Marta, tu tá sem imagem, filha? Não. Está. Está aqui o breu. Está aqui a treva, como diz o outro. E agora, Marcelo? E agora? Também continua do mesmo jeito. Quem sabe você consegue sair e entrar? Tá bom, vou sair. Tu estás vendo, Deise, tu estás vendo a Marta? Não, eu também não estou vendo. Não, tá? Tem que ver se na transmissão está aparecendo. Para mim, ela saiu, já está entrando, né? A Deise não aparece. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a Marta, né, que é graduada em Letras pela Universidade Federal Fluminense e em Administração de Empresas pela UNESA. Também é pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou até recentemente no setor financeiro de uma empresa de transporte de cargas quando se aposentou. Foi também funcionária da Varig, Viações Aéreas Rio Grande, por 32 anos. E atua no Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, também nosso parceiro, em Niterói, na cidade fluminense, no Rio de Janeiro. É membro do Conselho de Gestão do ECK. Agora sim, Marta, agora nós estamos vendo você em espírito e verdade. Beleza. Então é isso, minha gente. Apresentadas as nossas convidadas, hoje é uma bancada feminina, a exceção apenas do moderador. Sabe que esses dias a gente estava divulgando as nossas lives num dos grupos que a gente participa aí no Facebook, e uma pessoa disse assim, mas essas lives de vocês não tem nenhuma uma face feminina, o que é isso? Aí eu disse, não, às vezes a gente coloca mulheres, às vezes a gente coloca mulheres e homens, depende muito do tema, da disponibilidade das pessoas. Hoje, felizmente, conseguimos, então, juntar 2 mulheres vibrantes, 2 mulheres atuantes no movimento espírita, com vozes fortes nos seus movimentos, respectivamente, e que vão também trazer a sua alegria, a sua simpatia, a sua coragem, o seu entendimento, a sua iluminação espiritual aqui para a nossa live do ECK.
Então, vamos começar. Começar pela Deise, fazendo uma pergunta. Eu vou alternar entre vocês as questões. Às vezes, vou fazer a mesma questão para as duas, né? Para que a gente possa aí diversificar bastante a nossa atuação. Gente, especialmente Deise, fala sério, Deise. Então, você é uma voluntária, ou aqueles que nos ouvem, nos assistem, você é um voluntário na instituição espírita, certo? Então, por que você é um voluntário da atividade espírita, dos trabalhos espíritas? Mas, antes de responder, pense um pouquinho a respeito. Você é um voluntário espírita por você ou pelos outros? E aí, Deise? Marcelo, é realmente de pensar, né? Porque, assim, nós, quando entramos em qualquer religiosidade que tenha alguma assistência social, espiritual, alguma coisa por se fazer, as primeiras coisas que a gente pensa e a gente olha uma pessoa comentando sobre o Evangelho, fazendo alguma oratória, ou então aquela confraternização, aquela orientação, né, para se tomar um passe na casa espírita, alguma coisa assim. Ah, eu quero ser isso. Então, nós já direcionamos o nosso pensamento para alguma coisa que já te chama atenção. Então, você faz uma escola, faz um curso, faz alguma coisa assim e vai atuar. Quando você vai atuar, eu acredito, porque é isso que eu vejo e vi durante muitos anos. Eu fiz a escola como expositora do preparatório e muitos alunos gostariam de, eu quero ser X, orientador, expositor, alguma coisa assim. E acabam fazendo ou não. Mas quando entram para fazer, eles têm um modelo, uma pessoa que, olha, eu gostaria de fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Mas ao começar a fazer, eu vou dar uma chutadinha de balde aqui, Marcelo, e depois eu passo aí para a Marta, porque é o que eu vi durante anos e anos no departamento onde eu atuei por quase 30 anos, departamento de ensino. Quando aquela pessoa faz o curso de expositor para ser um expositor, ou mesmo quando não tinha feito ainda, e depois faz, nós percebemos assim, no curso, ele faz bonitinho, ele faz aquelas lições de casa, eles fazem tudo bonitinho, na hora de dar a aula, na hora de expor, o ego fala primeiro. Eu sei, então, aquilo que eu aprendi, eu vou deixar de lado e eu vou falar o que eu acho, não o que a doutrina está passando. E nós, infelizmente, vamos tendo uma bola de neve onde as pessoas acabam deixando de estudar a doutrina quando está num patamar onde se visualizou num tempo. Então, se eu faço por caridade a mim ou caridade a outra pessoa, eu acho que a primeira é a mim mesmo. E isso é o que nós fazemos, não é porque eu vi isso, é que eu estou me tirando de lado. Não, porque o nosso ego ainda é muito grande. Então, nós colocamos a nossa energia, o nosso modo de fazer, a sua vontade, e todo aquele potencial de estudo e tudo mais,
você coloca em primeiro lugar, é você que está fazendo, você tem toda uma ajuda de espíritos encarnados e desencarnados. Mas quando você vai fazer, você faz primeiro por você. Deu uma travadinha na imagem, isso? Ela travou? Não estou escutando ela, não. Acho que sim. Vou dar uma complementada nisso aí, Marcelo. Claro que sim. Eu acho que quando a gente entra, né, dentro do movimento espírita, a gente já é direcionado a ser voluntário. Eu acho que fica aquela questão assim, né? Na maioria das casas, né, a gente vê, e a gente teve há pouco tempo fazendo regulamento interno do centro, né, a questão das tarefas, né, regulamentando. E uma coisa que a gente nota, né, na maior parte dos centros é que a pessoa precisa estudar, eu acho fantástico, né? Ela precisa assistir a uma palestra pública, mas o que eu acho interessante é a questão de ser, né, um voluntário, de abraçar uma tarefa dentro da casa espírita. Então, eu acho que quando a gente entra, a gente já é direcionado para isso. Agora, eu penso também, eu não sei, Marcelo, se quando a gente se voluntaria, né, para uma tarefa, a gente está pensando em conseguir adeptos, né? Não sei se é isso. Mas eu acho que essa pergunta que você fez, né, essa questão de se eu estou pensando em mim, né, ou naquele que precisa, eu acho que até de forma inconsciente, né, inconsciente ou até consciente, eu acho que tem essa coisa assim, sabe, Marcelo? De, às vezes, você não está, né, com vontade mesmo de ir naquela atividade, naquele determinado dia, né, mas tem aquela coisa, né, de não, eu vou, e não é nem pelo outro, né? Não, nós vamos visitar um hospital. Não estou com vontade de ir ao hospital hoje, não, mas eu me obrigo a ir, e essa obrigação, né, não é nem em função daquela pessoa, né, que está lá aguardando a nossa visita. Eu acho que essa obrigação, muitas vezes, é aquela que a gente tem para com a sociedade e para com a gente mesmo. É aquela sensação assim, não, pronto, fiz aquilo que eu tinha que fazer, fiz a minha parte. Né? E aí essa coisa que é tão entranhada, né, dentro do movimento espírita, né, essa questão de fora da caridade não há salvação, né? Quer dizer, se a gente trouxer atualizar, não tem problema. Eu acho que esse conceito também de caridade que a gente introjeta desde que a gente entra no movimento espírita é muito equivocado, né? Porque a gente está sempre pensando em apagar incêndio, né? Então, e é uma coisa importante, quem tem fome precisa do alimento, quem tem frio precisa do agasalho, mas não se pensa numa coisa macro, né? Em alguma coisa que a gente possa fazer e que, de alguma forma, a gente vai devolver, né? A gente vai devolver aquele indivíduo para a sociedade, a gente vai dar dignidade a ele, né? E a gente entende, né, que a caridade é isso, é a gente viver apagando incêndio, e é uma coisa assim muito mais ampla, né? Mas aí depois a gente fala, né? Eu separei umas coisas aqui de Herculano também, né? Onde ele fala, né, sobre esse assunto também, mas em princípio o que eu queria deixar é isso, né, que esse voluntariado ele é realmente muito entre aspas, né, porque eu não sei se quando a gente se voluntaria é alguma coisa obrigatória, porque na verdade a gente quer ficar como os demais ali daquela comunidade, né, se é por conta dessa questão de caridade que também, né, é introjetado na gente, ou se a gente realmente está fazendo aquilo com o coração aberto, né? Porque a gente quer realmente fazer aquilo ali. Esse é o ponto fundamental da discussão dessa primeira questão e que vocês abordaram com algumas nuances diferenciadas, mas exatamente esse ponto. Como que nós reagimos? Como é para nós a atuação voluntária? Né? Me lembro, nos diálogos aqui em casa, eu e minha esposa Júlia, e nós temos
formação espírita desde a idade ali de infância, no caso dela, adolescência, pré-adolescência, no meu caso, nós fomos formados dentro do tradicionalismo espírita. Aquela ideia religiosa, aquela ideia de obrigação, ter que ir na casa espírita por obrigação, não poder faltar só em situação muito esporádica, de uma doença, de uma impossibilidade material, etc., porque aquilo era um compromisso obrigatório. Isso está no DNA da formação do espiritismo no Brasil, porque nós adotamos essa postura excessivamente religiosa. Agora, vejam as palavras de Kardec, né? A felicidade na vida espiritual, diz ele na Revista Espírita de julho de 1862, como nós transcrevemos no início, ela é proporcional àquilo que nós fazemos na Terra. E nós devemos, diz ele, fazer na Terra algo que nos propicie futuramente condições melhores. Então, isso, de certa forma, é um pensamento egóico, é fazer o bem pensando primeiro em nós e depois nos outros, né? Agora, o que vai variar, a modulação disso é quando você deixa de tratar aquilo como o caminho para o céu, o caminho para uma condição espiritual melhor, e se concentra no bem que você está fazendo para os outros. E aí, a consequência vai ser o seu próprio progresso. Não sei se entenderam bem a diferença. No início, você começa fazendo bem, você começa trabalhando no voluntariado espírita, preocupado em si mesmo, em se melhorar, em angariar melhores condições, em angariar boas companhias espirituais, em ter futuramente uma condição nessa vida ou em outra melhor pelo bem que você prodigalizou aos outros, mas depois isso acaba não sendo mais o essencial, porque você se conviu, você achou dentro de si a motivação para o trabalho, mas em função de estar feliz pela felicidade dos outros. Isso não é só no voluntariado espírita, isso é na vida em geral, né? Você vai acabando mudando a convicção que você tinha a respeito das questões relacionadas ao fazer, ao ser voluntário e ao benefício de que disso resulta para você enquanto voluntário espírita. A Deise deu uma caidinha, daqui a pouco ela está voltando. Marcelo, deixa eu só resgatar Herculano aqui, nesse livro, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido, né? Quando ele fala, que eu acho isso aqui tão profundo, né? Cada espírita, ao aceitar e compreender a grandeza da causa espírita e sua finalidade suprema, que finalidade é essa? A nossa transformação moral, social, cultural e espiritual do nosso mundo, assume um grave compromisso com a sua própria consciência. Então, a questão está exatamente em a gente entender o que é essa finalidade suprema. Que muitas vezes, né, ou aliás, eu acho que a grande maioria de nós não entende isso aí, né? Então, fica uma coisa muito rasa, né? Fica uma coisa muito superficial. A gente não entra realmente nessa finalidade suprema, porque só quando a gente conseguir realmente mergulhar nisso, a gente vai estar entendendo, como diz Herculano, a grandeza da doutrina espírita. Muito bom trazer o professor Herculano para esse nosso diálogo, e a antevisão do Herculano, desde a década de 50, em projetar o que nós estamos vivendo hoje, né? A nossa realidade atual, de participação social ativa, no sentido de colaborar, como Kardec dizia, para o desenvolvimento da sociedade em geral. Lembrando Kardec, vamos para a próxima pergunta. E aí eu começo com a Marta e depois alterno com a Deise. Marta, nós temos um bordão, uma máxima no Espiritismo que é praticamente um cântico de louvor, né? Ele é entoado entre 10 instituições espíritas do nosso Brasil,
e provavelmente também nas instituições espíritas de fora do país. Nós temos uma audiência qualificada na América do Norte, na Europa e na Ásia, nesse momento, na transmissão da nossa live pelos canais já informados. Então, Kardec estabeleceu uma máxima chamada fora da caridade não há salvação. Veja, fora da caridade, o voluntariado espírita tem tudo a ver com a caridade, não há salvação. Não é aquela salvação da igreja, não é aquela salvação religiosa, é salvação no sentido de alcance de condições melhores de progresso. Isso está bem explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa condição da caridade envolve, como sabemos, o amor ao próximo, o acolhimento, a atenção, a solidariedade, que passam a ser, por isso, a pedra de toque das relações humanas, segundo a visão espírita, e do próprio progresso da humanidade, né? O progresso individual e o progresso coletivo. Mas ele também, Kardec, salienta que essa caridade deva ser totalmente desinteressada para ela ter a validade, para ela ter o valor espiritual que o Espiritismo projeta nas nossas consciências. Então, a pergunta é a seguinte, Marta: dentro dessa ideia de que a caridade deve ser desinteressada, como associar esse desinteresse, que está previsto no capítulo do Evangelho, com a ideia de convencer os outros acerca da nossa verdade ou da nossa leitura espiritual e espírita dos fatos? Não parece incoerente essa postura? Ou seja, eu vou fazer a caridade de uma forma desinteressada, eu vou fazer a caridade por causa da caridade, pela ajuda, pelo atendimento, pelo acolhimento. Eu não estou querendo, com a caridade, tornar as pessoas espíritas como eu sou espírita. Você não acha que há uma incoerência nessa questão? Com certeza, Marcelo. Até, né, para a gente pegar, né, nesse conceito de caridade, né, a gente tem que lembrar sempre que quando Kardec fala de caridade, é exatamente isso aí que você falou, né? É a relação com o próximo. Só que, para a gente, essa questão de caridade virou assistencialismo, né? É aquilo que eu falei anteriormente, é aquela questão de estar sempre apagando incêndio. Quando a gente sabe, né, que quando Kardec se reporta, né, a Jesus, né, como Jesus entendia isso, o que ele fala? Exatamente, a benevolência, a indulgência, perdão das ofensas. Então, a gente observa que é sempre na relação com o outro, como você bem falou. Por outro lado, que a gente observa, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito na casa espírita, é essa questão de, por exemplo, eu vou dar uma cesta básica, mas para eu dar essa cesta básica, eu preciso divulgar o espiritismo, né? Então, quer dizer, na verdade, eu não estou respeitando, né, a opção do outro. Então, que incêndio é esse que eu estou apagando, né? Que assistencialismo, né? Vamos falar dentro dessa questão do assistencialismo, né? Se é aquilo que a gente se propõe, que a gente entende como caridade. Que assistencialismo é esse, né? Que eu digo que eu estou fazendo pelo outro, que eu não tenho o menor interesse que ele seja espírita, mas, por outro lado, ele, para receber aquela cesta básica, aquela mãe, né, que vai na obra do berço, que todas as casas espíritas têm, elas precisam assistir a uma palestra, né? Que hoje, por exemplo, lá na minha casa, né, na casa que eu faço parte, graças a Deus, né, esse conceito mudou, e eu tenho visto que hoje as palestras oferecidas para gestantes têm muito mais a ver com a gestante, né? Com aquele estado, como é que vai ser a relação com o filho, com o bebê, então médico. Acho fantástico, né? Porque a maior parte, né, dessas pessoas é evangélica. Então, você vai falar, né, de uma coisa que é completamente contraditória, né? Sem falar que, para eles, né, espírita já é demônio, né? Então, eu penso como você, né? Quer dizer, realmente é uma incoerência. A gente fala uma coisa e Kardec o tempo inteiro está dizendo que a gente não tinha que fazer proselitismo, né? O professor Herculano, ele bate nessa tecla também, né? Na importância da gente fazer pelo outro e não estar pensando em angariar, né, mais pessoas para o centro. Então, você vai fazer uma visita ao hospital,
mas você tem que dar passe em todo mundo? Não, graças a Deus, quando a gente fazia essa tarefa também, e era uma tarefa da qual eu fazia parte, e sempre a pessoa que estava coordenando, por isso eu posso falar, né, ela perguntava. Então, era dito que a gente perguntava à pessoa se ela gostaria de um passe. Se ela dissesse que não, era não. Mas a gente vê, né, outras instituições em que isso aí é feito naturalmente. Então, tá lá, você vai dar um passe. Quando, na verdade, não pode ser assim, né? Se a doutrina prega o tempo inteiro o amor ao próximo, né? E se ela fala de benevolência, de indulgência, de perdão, como é que a gente pode querer imputar ao outro, né? Obrigar o outro a pensar como nós? Está errado, né? Na verdade, não é por aí. Vamos colocar um pouquinho da tua colher nesse angu, Deise. A tua experiência aí no Irmão X em relação a essa situação de você atender o necessitado, seja dentro da instituição, seja visitando, como a Marta bem colocou, nós aqui em Florianópolis também teríamos, a Júlia até escreveu há pouco a experiência nossa durante muito tempo na mocidade, de atender o pessoal de rua, levar sopa, levar mantimentos, né? E eles perguntavam para a gente, não vai ter passe, não vai ter reza, não vai ter... Hoje não tem oração, está aí o depoimento da Júlia, né? Desvincular essa situação é muito importante para não ofender a crença, o pensamento, a intenção, a forma de entendimento da vida, do universo, daquele que está sendo assistido. Né? Temos que pensar também nisso. Como é que é a tua experiência nesse sentido, Deise? Marcelo, você e a Marta abordaram realmente coisas importantíssimas. Eu mudei aqui, eu não sei se está tudo bem, porque eu estou agora no celular, a minha internet estava caindo no computador, então eu dei uma travadinha aqui e fui para o celular. E então não estou enxergando absolutamente nada de pergunta, nada, porque tudo pequenininho, meu Deus do céu. Bom, quanto à incoerência de se aplicar o proselitismo, é aí que está o proselitismo. Nós vamos doar alguma coisa, mas você é obrigado a ouvir um evangelho e a tomar um passe. Isso realmente é fazer proselitismo, coisa que Kardec pontuou isso, e nós temos isso no livro dos médiuns a respeito do método. É o capítulo 3 do livro dos médiuns. Ele fala sobre o método de como nós vamos abordar a respeito do espiritismo. Muita gente não é espírita. E nós vamos apresentar o espiritismo, sim, é uma das coisas que nós, quando estudamos, nós queremos passar. Mas nós temos que passar para aqueles que nos pedem. Na escola, antes de um passe, alguma coisa assim. Agora, você fazer essa junção de assistência social com assistência religiosa, espiritual, vamos chamar de religiosa, né? Porque muitos veem assim. E realmente nesse capítulo, nós vamos entender direitinho, e Kardec aborda uma coisa muito importante, só para finalizar o que você e a Marta estavam falando. Falei, tomara que eu fale um pedacinho aqui também sobre isso. O Kardec fala, antes de fazer a pessoa se tornar espírita, você tem que abordar a essa pessoa ser espiritualista. Acreditar que não é só esse corpo. Então, não adianta nós querermos abordar o espiritismo, fazer aqueles discursos lindos, maravilhosos para quem é espírita e conhece o que você está falando. Agora, a pessoa que não conhece e nós queremos apresentar, nós temos que apresentar a essa pessoa o que é espiritualismo. Fazer com que aquela pessoa sinta que ele tem uma alma, que ele tem um espírito, que aquele corpo
vai perecer, mas a alma vai continuar. Então, essa é a verdadeira importância de nós aplicarmos o que nós conhecemos sobre o Espiritismo. Não é fazer, empenhar com aquela ânsia de vamos fazer todo mundo virar espírita, que não é assim. Nós sabemos que temos que ter respeito, e esse respeito agora é até por lei. Nós, no Brasil, somos uma pátria laica, apesar de que nós temos muitas discussões sobre religiosidade, mas o nosso país é laico. E se nós aplicarmos o proselitismo na religião, ainda por lei é passável. Você é advogado, né, Marcelo? Então, eu estava estudando sobre isso, então, por lei, é passável aplicar esse proselitismo na religião. O que eu fiquei assim, meio boquiabrida, né? Eu pensei que esse proselitismo na religiosidade também era punido, né? Mas não. Então, é muito importante o que Kardec fala, e se nós pudermos estudar um pouquinho o Livro dos Médiuns, no capítulo 3, nós vamos sentir como nós devemos abordar as pessoas que não são espíritas. Porque quando nós falamos em torná-las espiritualistas, parece que a gente nem é espírita. Mas, muito pelo contrário, nós estamos respeitando aquele ser que está vindo até nós. Muito bem. Esse pequeno laço, ou essa pequena linha demarcatória entre o que é propaganda da sua fé, da sua religião, o que a gente chama de proselitismo, e o preconceito religioso, a imposição de crença ou a minimização ou diminuição da crença do outro, essa linha é muito tênue. No primeiro ponto, nós estamos dentro da lei. Cada um pode fazer propaganda da sua fé, porque nós vivemos num país onde a liberdade religiosa é constitucionalmente garantida. Agora, a partir do momento em que você usa a sua religião para diminuir, para achincalhar, para criar embaraços para a religião do outro, aí nós já estamos dentro do patamar da criminalização de condutas. Essa é uma diferença que tem que ficar bem clara e que nem sempre as pessoas respeitam, inclusive os espíritas, né? Nós temos visto alguns espíritas que, de uma certa forma, não em rede social, mas às vezes em diálogos, às vezes em alguns eventos, ridicularizam a religião alheia, né? O que está completamente fora de qualquer parâmetro kardeciano, né? Que, acima de tudo, Kardec trabalhou com as questões morais, trabalhou com o envolvimento das ideias espíritas com as religiões tradicionais, mas jamais, e o exemplo clássico disso é o livro O que é o Espiritismo, onde ele dialoga com o religioso de uma forma elegante, de uma forma respeitosa, e entendendo que a visão do outro é decorrente da intelectualidade, da compreensão do outro, e isso é um direito espiritual inalienável. Queria pedir para o pessoal da produção colocar um comentário do Pedro Maravelli a respeito dessa questão do proselitismo na assistência social, em que não é possível fazer qualquer tipo de barganha, né? Diz ele, nós temos que apresentar o espiritismo com um jogo de cartas com elas viradas para cima e mostrando tudo para todos, cabendo a cada um escolher, saber, decidir se irá ou não jogar o jogo, sem proselitismo e sem barganha. Aí eu quero apenas trazer um depoimento da minha realidade aqui na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Haviam 2 ou 3 instituições espíritas que eu fazia palestras, e essas palestras eram no final de semana, geralmente nos sábados à tarde, em que coincidia com o dia de distribuição de mantimentos, de cestas básicas, de agasalhos, etc. O que faziam os dirigentes das instituições? Colocavam os necessitados todos para dentro,
da reunião, da atividade do centro, né, do salão de palestras, fechavam a porta à chave, as pessoas tinham que assistir à palestra para depois receber o donativo, a cesta básica, o agasalho, os outros elementos que eram doados naquela ocasião. Então, isso aí é exatamente o contrário daquilo que Kardec preconizou. Tem uma cena clássica, né, no filme Kardec, A História por Trás do Nome, em que ele e Amélie estão na calçada, próximo à sua residência, distribuindo donativos para os necessitados daquele período muito difícil da Europa e da França de metade do século XIX. Em nenhum momento você vê Kardec com um folheto na mão, com um exemplar do Livro dos Espíritos, oferecendo ao mesmo tempo que os donativos, ou seja, ele separava a questão ideológica da questão assistencial. E nós, espíritas, temos que tomar esse exemplo. Se nós vamos utilizar o ambiente da casa espírita para fazer a promoção social, a assistência social, a caridade material, que nós jamais vinculemos isso com a filosofia espírita, porque senão a pessoa vai ficar sujeita ao entendimento espírita no recebimento do donativo. E aí nós estamos verticalizando a relação. Ele é o necessitado, eu sou quem tem os donativos, os bens, ele vai sempre ser colocado numa situação de dependência e de inferioridade, quando a caridade, como ensinou Jesus e como exorta o Espiritismo, é uma relação horizontal, onde você faz o bem considerando o outro como seu irmão, como igual, isonomicamente. Nesse momento, na balança da vida material, ele pode estar abaixo de você, mas na questão espiritual ele será sempre isonomicamente considerado. E a nossa função é diminuir essa distância, esse ato, em termos materiais, que estamos nós e aqueles que, naquele momento, estão dependendo da caridade, da assistência. Diga lá, Martinha. Que você falou, você citou o livro que é o Espiritismo, e realmente Kardec, quando conversa com um crítico, né, tem esse diálogo com um crítico, o crítico pergunta para ele, né, mas vem cá, você não procura fazer prosélito? E ele diz o seguinte, mas para que eu vou fazer prosélito? Para que eu vou gastar meu tempo com quem não quer? Então, ele fala da importância, né, de nós, e nisso o professor Herculano também fala, né, nesse livro Centro Espírita, é a mesma coisa. Eles dizem que o que a gente deve fazer, sempre que alguém se mostrar interessado na doutrina, que a gente possa esclarecer essas pessoas, que a gente possa conversar, que a gente possa, né, levar a eles conhecimento, né? Agora, que a gente fazer isso com quem não quer é pura perda de tempo. Então, diz isso Kardec aqui para o cético, no livro que é o Espiritismo, e o professor Herculano, nesse livro Centro Espírita, ele fala sobre isso, né, quando ele está falando ali, né, para os dirigentes dos centros espíritas. Muito bem lembrado. Eu vou pedir para a produção colocar aí na lousa, colocar na nossa tela, o questionamento da Luísa Marques, que é muito oportuno para isso que a gente está conversando. Olha só o que ela diz. Mas, naturalmente, pelos nossos procedimentos, pela nossa atitude, já não seria fazer proselitismo? Ou então, pelas nossas atitudes, a gente já não cumpriria a função espiritual e espírita do que ainda ter que fazer proselitismo, no sentido de convencer os outros? O que vocês acham, Deise e Marta? A propaganda espírita, Kardec falava assim, eu acho interessante, porque nós não usamos essa linguagem, mas ele falava sobre a vulgarização da doutrina dos espíritos, tornar a doutrina dos espíritos lugar em todos os ambientes. Então, a vulgarização, trazer o espiritismo aonde for, aonde nós formos perguntados, ou em algum curso, na casa espírita ou fora da casa espírita. Nós não vamos ser espírita somente na casa espírita. O que vai nos fazer realmente espíritas são as nossas atitudes, principalmente no lar, no trabalho, nos ambientes onde nós frequentamos, na fila do mercado, onde aparece dois carrinhos e não tinha nenhum.
Isso vai nos fazer realmente pensar em atitudes espíritas. E isso, se for nessa linha de raciocínio, fazer prosélito, isso é, tornar a doutrina dos espíritos uma propaganda por nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos estudos, em cursos dentro da casa espírita, sim, nós vamos fazer, mas não aquele prosélito de mexer com a cabeça das pessoas, porque as pessoas que fazem o prosélito são pessoas que são muito carismáticas, que elas realmente procuram absorver e trazer aquela pessoa para o seu pensamento, seja na religiosidade, seja na política, seja onde for. São pessoas simpáticas, são pessoas carismáticas, onde elas prendem a atenção. Então, existe todo um método para se prender a atenção, para se ganhar votos, para se ganhar prosélitos, para se ganhar seguidores. Então, nós queremos seguidores da doutrina dos espíritos? É claro que nós queremos. Kardec também queria. Ele queria que a doutrina se tornasse vulgar, mas no sentido de popular. Então, fazer com que a doutrina se torne popular é levar a doutrina aonde nós estivermos, né? Nós não vamos num casamento católico, onde nós vamos na igreja, onde nós fazemos tudo bonitinho, levanta, levanta, senta, senta, ajoelha, ajoelha. Nós somos espíritas, mas nós estamos em um outro ambiente. E numa festa onde perguntam, você é espírita? O que você faz? Aonde é a casa espírita que você frequenta? E alguma outra pergunta, a pessoa está perguntando. Nós não estamos trazendo aquilo como, não, eu sou espírita, eu estou aqui numa igreja, eu não vou levantar, eu não vou sentar, eu não vou fazer isso. Isso é primeiro, falta de educação. Segundo, falta de respeito. Então, quando você vai em algum lugar, você continua sendo espírita, mas respeito, educação, vai seguir a todos em todas as religiosidades. Muito bem. E aí, Marta, como é que fica essa questão em relação à diferença entre o procedimento, o exemplo, como a Luísa está colocando, e a ideia de ansiedade, inclusive, né, de convencer os outros para serem espíritas? Eu acho que a gente deve ir além, né? É uma coisa que a gente fala muito, né? E a gente faz exposição doutrinária, né? É uma coisa que a gente fala sempre, essa questão de, além, né, de dar o alimento, da importância, a Deise abordou isso aí agora, né? Isso é importante, essa questão dessa caridade, né, que houve também, né, como ela falou aí na fila do banco, essa caridade que é capaz de não só ouvir, né, mas de olhar, né, no olho eu gosto muito daquele padre Júlio Lancelotti, tem coisas que ele fala que ficam na minha mente, uma delas é quando ele fala que quando a gente vai encontrar um morador de rua, a gente não precisa dar nada. Mas ele diz assim, olha nos olhos dele. Né? Eu acho, Marcelo, que além disso, né, que o padre falou, que a Deise abordou ali, eu acho que muito importante também, e aí mais uma vez eu vou pegar o Herculano Pires, quando ele fala de solidariedade espírita. Nesse livro, Curso Dinâmico do Espiritismo, ele fala, né, o que é essa solidariedade espírita. E a primeira coisa, ele diz que isso aí, né, é um tripé. A primeira coisa que ele aborda é que a gente é solidário, a gente tem que ser solidário no plano social. Então, amigos, eu fico pensando, né, que essa questão dessa escuta, né, dessa caridade,
ela vai muito além. Só que nós aprendemos, né? E quanto mais cedo, eu acho que a Deise também, eu sei que Marcelo entrou na doutrina quase na mesma época que eu não lembro agora, eu entrei em 82, eu não lembro, mas eu acho que ele foi por aí, a Deise também deve 81. ser antiga. Eu acho que essas coisas, né, essa coisa de diferença social, né, desigualdade social, política, né, sempre foram coisas, né, foram temas vetados nas casas espíritas. E aí, quando a gente vê o professor Herculano falando de solidariedade espírita e apontando, dizendo que é um tripé, e falando, né, do cuidado e como é que a gente tem que fazer mais, né? Quer dizer, a gente fazer o que pode, mas abrangendo essa questão do social. E ele continua dizendo que isso aí envolve todas as criaturas vivas. Porque, segundo ele, os mundos eles são solidários. E só dessa forma a gente vai conseguir, né, segundo ele, chegarmos, né, a planos superiores para que a gente possa se ligar a Kardec, né, e para que a gente possa lutar pela propagação do espiritismo. Mas esse espiritismo aqui, esse espiritismo em que a gente só não fala, em que a gente faz alguma coisa. Eu tenho pensado muito e tenho até dividido essas reflexões, né, com alguns amigos, e fazendo aí, né, uma meia-culpa, eu tenho dito que é muito mais fácil, e aí eu pego, né, eu, Marta, né, a gente está todo mundo no mesmo barco, na mesma caminhada, né? Como é mais fácil para mim, né, simplesmente ir no mercado, né, comprar alguns itens de cesta básica, né, de acordo com aquilo que eu posso. Se eu posso comprar 1 quilo, eu compro. Se eu posso 2, eu compro, né? Mas esse item, né, essa coisa da cesta básica, ela vai normalmente, né, a gente não sabe nem para quem vai essa cesta básica. É mais fácil, né? E aí o que eu tenho me perguntado e tenho dividido, né, com os amigos é isso. Como? Foi o que eu falei no início. O que eu posso fazer, né, para isso aqui que o professor Herculano está falando, né? Nesse nível, nesse plano social, né? Como é que a gente faz, né, para melhorar, né, para que as desigualdades não sejam tantas, para devolver dignidade às pessoas? E aí eu fico pensando, né, cada um de nós tem um talento, né? Então tem aquele que é bombeiro, está aposentado de repente ou não, tem aquele que é professor, tem aquele que sabe línguas, tem aquele que sabe matemática, tem aquela que é manicure, tem aquele que entende de artesanato, mas a gente prefere, né, continuar apagando o incêndio, né? Quer dizer, isso eu estou falando dentro do universo de cada um. Então, eu prefiro continuar comprando os itens para a cesta básica do que... Ah, Marta, você fala inglês? Ah, Marta, você fala francês? Poxa, ensina essas pessoas, né? Devolve para o mercado de trabalho, ajuda a arrumar um trabalho. Mas qual é a diferença? Né? E é isso que eu tenho pensado muito. Qual é a diferença de simplesmente comprar o alimento e entregar na instituição e ensinar inglês para alguém? É que quando a gente dá alguma coisa de nosso, a gente já tem que ter entendido uma série de coisas, né? A gente tem que ter espírito de solidariedade, espírito de fraternidade, vontade, tempo. E, na verdade, tempo, né? A gente sempre fala, mas eu não tenho tempo. Ou então a gente parece que escolhe gastar, né? Aproveitar o nosso tempo com outras coisas. Quando, na verdade, Marcelo fez uma citação brilhante no início dessa live, falando, né, que Kardec menciona a importância, né, da gente estar pensando, né, na vida futura, né? Mas a gente está muito aqui agora e a gente quer ganhar, né, o tempo, e a gente acha que ganhar tempo é pegar o nosso tempo e passear, e viajar, mas perder tempo, ensinar aquilo que eu sei para alguém, eu vou estar perdendo meu tempo. E é uma lástima. E aqui, amigos, eu faço minha culpa nisso aí. Muito bom, muito bom. Me veio agora à mente, Marta, uma expressão do Herculano quando se referia a Chico Xavier, e quando ele se referia a Chico, ele nos dizia
que nós seríamos como Chico um dia, né, no sentido de estar completamente sintonizado entre os dois mundos. Herculano falava de Chico dizendo assim: Chico é um homem que está com os pés presos à terra, mas os seus olhos estão na direção das estrelas. Essa poesia é exatamente aquilo que nós viemos fazer no mundo, né? Isso está na fala de Jesus, ser no mundo sem ser do mundo, participar do mundo, das situações da nossa existência material, mas ter a clarividência de entender que isso é apenas passageiro, momentâneo. É um passageiro necessário, é uma condição da própria existência física e do contorno de provas, expiações, missões que o Espiritismo nos ensina a respeito, mas a ideia da verdadeira pátria espiritual, da verdadeira vida como sendo espiritual, ela tem que estar sempre presente na nossa alça de mira, né? E aí eu vou aproveitar, Marta, essa tua fala muito interessante sobre a questão da presença do espírita na sociedade, que era uma das bandeiras do Herculano, sobretudo naquele período de 60 e 70, bem nos anos de chumbo, onde não era possível, muitas das vezes, falar diretamente, não era possível, dentro dos centros espíritas, abordar os temas políticos e sociais, mas ele achava sempre um jeito de colocar nas crônicas essa ideia do envolvimento do espírita efetivamente na transformação da sociedade. A pergunta é a seguinte, vou fazer para ti, daqui a pouco a Deise deve voltar, está com problemas técnicos, e aí eu repito para ela. Qual seria o mérito daquelas pessoas que se vinculam ao trabalho assistencial espírita, que praticam a caridade espírita, entre aspas, vinculando-se a esses trabalhos, essa gama de trabalhos assistenciais que nós temos no Centro Espírita, e nas palavras dessas pessoas, abre aspas, estou ajudando os meus irmãozinhos necessitados, fecha aspas. Mas essas mesmas pessoas que estão, abre aspas, ajudando os irmãozinhos necessitados, permanecem insensíveis às injustiças sociais do nosso tempo, permanecem insensíveis à discriminação de todos os matizes, inclusive aquela derivada das condições de pobreza. Não seria muito melhor a essas pessoas que querem efetivamente praticar o voluntariado, a assistência social, a promoção social espírita, participar e promover de grupos e de ações efetivas, humanistas, para tirar as pessoas da indigência e da pobreza, ao invés de apenas estar vinculados a pequenos trabalhos que estão oferecendo o peixe, mas não têm o condão de ensinar ninguém a fazer as próprias ações para sair daquela condição de indigência, como é na parábola ensinar a pescar. O que me dizes disso, Marta? Marcelo, eu trago, baseado nisso aí que você acabou de falar, eu trago um exemplo de uma pessoa espírita, né? Você com certeza deve conhecer a história, né? Não sei se os demais conhecem, por isso eu vou falar aqui, né? De Anália Franco, né? A dama da educação brasileira. Espírita, professora, né? A gente sabe que ela se formou, né, quando aquela lei do ventre livre ela tinha sido promulgada, né, no Brasil. Só que chegou o conhecimento dela, né, que aquelas crianças que estavam sendo libertadas, né, libertadas, entre aspas, estavam ficando naquela roda, né, lá na Santa Casa de Misericórdia. E ela também soube que aqueles filhos de escravos nas grandes fazendas que estavam sendo libertados, né, e estavam acabando por mendigar nas ruas. O que essa mulher fez? Ela se mudou para o interior de São Paulo, porque lá estavam as grandes fazendas, né? Chegando lá, o trabalho dela, né, ela queria ensinar, né, essas pessoas, né, dar educação a eles. E aí tem até um episódio, né, em que uma fazendeira ela foi alugar um local para fundar essa escola, e uma fazendeira disse para ela que não precisava alugar, né? Ela podia ficar com aquilo ali de graça, desde que não houvesse, nas palavras da fazendeira, promiscuidade entre brancos e negros.
Obviamente que ela não aceitou aquilo ali, né? A metade do salário dela era para pagar o aluguel, o outro tanto de dinheiro não dava, né, para ela bancar comida, né, para aquelas crianças e para ela mesma, então ela não se fez rogada, né? Ela saía e pedia, mendigava mesmo. Mas uma coisa interessante na obra dessa mulher, né, quem puder, né, leia, é muito interessante, mas o que eu queria chamar a atenção, né, na obra dela foi no que ela deixou, e olha só o que ela fez, isso aqui que eu achei brilhante, né? Ela fez, né, 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda, eu sempre fico extasiada quando eu falo isso, uma banda musical feminina. Olha a Anália, né, descobrindo ali talentos, né, e fazendo com que aquilo ali acontecesse, né? Além disso, ela fez uma orquestra, um grupo de teatro, gente, teatro, e muitas oficinas, né, de artesanato, em 24 cidades do interior da capital paulista. Mas o que era mais interessante, o que mais interessante na obra dela, é que ela não dependeu, ela fez essas instituições completamente independentes. Ou seja, ela queria, né, que aquelas instituições se bastassem, que não dependessem de outras pessoas para que continuassem existindo. E ela dizia, né, que o que ela queria era devolver aquelas criaturas para a sociedade. Então, qual foi o grande trabalho, né, dessa mulher? Foi o trabalho de devolver dignidade àquelas pessoas, de profissionalizar. E o intuito dela era esse, era profissionalizar. Então, eu fico pensando, né, realmente, como a gente faz pouco, né? Como a gente faz pouco. A gente realmente acha, né, como o Marcelo colocou aí na pergunta, né? E é um contrassenso isso, né? Porque a gente realmente continua achando que a gente... É aquilo que eu falei, é uma necessidade? Vamos dar sopa? Vamos dar comida? Vamos dar agasalho? Vamos. Mas peraí. E o que a gente faz para não precisar mais dar sopa? O que a gente faz para a gente não precisar mais todos os anos fazer campanha do agasalho, campanha do cobertor, porque a gente sabe que o morador de rua não tem onde guardar, então todo ano é a mesma coisa. O que a gente faz para que isso não aconteça, para não precisar mais fazer isso? O que a gente está fazendo? Qual é a nossa parte nisso tudo, enquanto sociedade? Isso é pensar no social, né? O trabalho dessa mulher, brilhante. É isso aí. Aí a pergunta fica, Marta, por que você não faz o mesmo? Por que nós não fazemos a mesma coisa? Falta vontade, né? Falta bastante vontade. E antes de passar a palavra para a Deise, para que ela também responda essa questão, quero complementar a dica da Marta, né? Existem 2 livros espíritas sobre Anália Franco. O primeiro deles é Anália Franco, a Grande Dama da Educação Brasileira, escrito pelo saudoso Eduardo Carvalho Monteiro, pesquisador e jornalista espírita. E o outro livro é Anália Franco, a Educadora, Esse é o Tempo, publicada pela editora Comênios, que tem como uma das autores a jornalista Eliane de Cristo. Então, aqueles que quiserem procurar nos sites vão encontrar essas 2 obras como referências para entender um pouco da grandiosidade dessa mulher e de quanto o seu exemplo deveria ser seguido e como ela faz falta hoje na estrutura do pensamento do movimento espírita, porque era uma das pessoas, assim como Herculano, que arregaçou as mangas e foi fazer efetivamente, ao invés de apenas divulgar ou fazer prosélitos do espiritismo. Então, Deise, dentro dessa ideia aí que nós colocamos, né? Vamos ajudar os irmãozinhos necessitados, diz aquele trabalhador que se vincula ao assistencialismo ou ao voluntarismo das instituições espíritas, enquanto que há muitas ações aí públicas, privadas, sociais, voltadas ao humanismo, de tirar as pessoas da indigência e da pobreza. Não seria melhor que os espíritas cerrassem fileiras, juntassem forças
e atuassem, já que a justificativa é, mas o nosso centro aqui, tadinho, pequenininho, com 50, 60 pessoas na periferia de um bairro, de uma cidade média ou pequena do nosso Brasil, não vai conseguir atender muitas pessoas, não vai conseguir fazer muita coisa em termos de atendimento, quanto, na verdade, sei lá, aqueles 20, 30 pessoas que estão imbuídas do propósito de ajudar realmente, poderiam se somar a movimentos maiores e, quem sabe, alcançar exatamente isso que a Marta acabou de falar. Ações de promoção social efetiva que possam dar às pessoas uma condição de dignidade. Estamos sem som, Deise. Eu estava tossindo, então eu tirei o som. Eu estava reclamando da minha internet, aí eu tirei o som também. Bom, então, esse assistencialismo é que é perigoso na nossa doutrina, né? O que vocês dois abordaram, essencial, se nós realmente temos pessoas que queiram ajudar nessa parte assistencial, nessa parte social, e podem, puxa vida, maravilhoso, quanta gente necessitada aqui, principalmente pós-pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego, então essa parte é incontestável. Quem puder, quem fizer, tá excelente. Agora, separar um pouquinho o que é o centro espírita, nessa parte social e nessa parte assistencial, espiritual, vamos dizer assim. Quando Kardec montou o regulamento para um centro espírita, ele não colocou nada a respeito de assistência social. Nada, zero. Nós podemos abordar aqui, eu li, reli, vou procurar em outros lugares também. A assistência social é realmente muito importante, Kardec fazia com a Amélie, e nós simplesmente, quando nós vimos fora da caridade não há salvação, essa caridade assistencialista faz com que perdeu o foco. A doutrina dos espíritos é mais que isso. E se possível, né, se tem pessoas que realmente são imbuídas a melhorar essa parte social, por que não dar cursos profissionalizantes? Ajudar a sair do assistencialismo, a fazer uma unha, a cortar um cabelo, a realmente não ter mais esse assistencialismo, a ficar na fila para receber um alimento. É importante que as casas espíritas façam isso, dão sopa, mas separar. O que é uma coisa, como brincam, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ir em Kardec e ver o regulamento que ele coloca a respeito de uma casa espírita. Ter biblioteca, ter os associados, os sócios. Uma coisa interessante, Marta e Marcelo, eu estava lendo, nesse regulamento, se o casal é associado, então vai pagar 1,5, não pagariam 2. Então, ter essa visão também ampla das coisas materiais. Para existir uma casa espírita, tem que ter o aluguel da casa, tem que ter a parte separada da luz, da água, das coisas, né? E outra coisa na parte do assistencialismo, que eu acho, assim, também muito bom nós falarmos, é a respeito dos passes. Passe, assistência espiritual, então nós vamos estar ajudando espiritualmente essas pessoas através do passe. Mas antes de tomar passe,
tem que ouvir o evangelho, porque modifica o padrão, a gente, né, tem isso aí na ponta da língua. Mas nós sabemos também que Kardec, ele estudou o magnetismo por mais de 30 anos. E ele fala a respeito dos passes das pessoas que estão doentes. Então, inclusive, desvirtuamos no centro espírita essa parte dos passes. E quando, Marta, vocês estavam falando, eu lembrei que logo no começo, assim, que eu estava no departamento de ensino, nós tínhamos, antes da aula, o passe. Era passe coletivo, porque era muito aluno saía de um curso, já ia tomar passe de novo, porque virou um círculo, uma bola de neve esse negócio de passe, né? Aí eu tirei o passe antes da aula. Foi uma briga, Marcelo, Marta, que até hoje a gente escuta a respeito disso. Então, essa abordagem que você fala a respeito do voluntariado espírita, da caridade ou proselitismo, o que nós queremos a respeito dessa propaganda espírita, nós começamos a amolecer, vamos dizer assim, e entrar nesse jogo aí do que as pessoas querem. Não é o que Kardec passou, é o que as pessoas querem que a gente faça numa casa espírita. Então, nós precisamos voltar às origens, estudar muito bem o espiritismo, e se nós temos alguma coisa que não está dentro dos moldes que Kardec colocou, por que não dar um passo atrás e fazer novamente, estudar novamente? Porque o passo atrás é difícil, muito difícil, porque envolve tantos egos. Então é isso, Marcelo. Nós temos, assim, esse assunto abrange muita coisa. A Marta falou de uma educadora. Nossa, nós temos quantos milhares de educadores aí, que quando nós falamos de Paulo Freire, a pessoa fala, nem fala. Ó, a esquerdista aí gosta de Paulo Freire, já muda. As pessoas não conseguem enxergar o Paulo Freire como o melhor educador que nós tivemos, assim, internacional, recebendo prêmios e toda essa sua postura. Então, realmente nós precisamos voltar um pouquinho às origens e raciocinar. Nós estamos certo dentro de um centro espírita, fazendo tudo o que nós estamos fazendo? Fazemos de coração? É voluntariado? Sim, é voluntariado. Mas está certo? Está dentro dos moldes que Kardec colocou? Se está, beleza. Se não está, vamos ter a humildade de voltar um pouquinho à fita. Eu sou do tempo da fita, né? Vamos voltar um pouquinho à fita e vamos rever as nossas posturas. É bem interessante essa tua colocação a respeito da dinâmica das atividades espíritas, considerando que no Brasil nós temos praticamente um padrão que se repete de norte a sul e que traz essa conotação, né? A estrutura de uma reunião doutrinária, de uma reunião de palestra, a estrutura do trabalho de atendimento espiritual através da prática do magnetismo, que o espiritismo brasileiro chama de passe, e é uma diferença muito fundamental nesse contexto, né? E principalmente a partir da ideia de que muitas instituições, ao deixarem de lado esse padrão que você acabou de citar, Deise, nós temos conhecimento disso, tiveram uma redução significativa da ordem de 80% dos seus frequentadores quando decidiram retirar o atendimento através do tal passe, né? Por justamente não estar entendendo a amplitude daquilo em relação ao
processo de convencimento, processo de educação espírita daquela instituição, né? Nós tínhamos aí pessoas acostumadas, né, dentro da ideia de que, se não tomassem o passe, não teriam uma noite, um dia seguinte, uma semana boa, porque havia, assim, praticamente uma ideia de dependência, né? Um efeito placebo do passe ou do magnetismo em relação a muitas pessoas que não entendiam nem Marcelo caiu? Agora é o Marcelo que travou. Caiu? O Marcelo travou aqui. Bom, então vamos continuar nós, Deise. Vamos lá. Ainda sobre essa questão dessa parte social, né? Eu acho importante a gente lembrar, né, que na Viagem Espírita de 1862, Kardec fez um discurso, né, aos espíritos de Lyon e de Bordeaux. E lá ele fala, né, sem sombra de dúvida, né, está dito lá, né, que uma nova era ia se iniciar se a gente conseguisse aquela coisa do egoísmo, né, se livrar do egoísmo. Mas, para isso, aí ele toca nessa questão da caridade, né? Ele fala que a gente precisaria introjetar que a caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social, porque sem ela a gente estaria construindo sobre areia. O grande problema está, né, em como o movimento espírita entendeu essa questão da caridade, né? Então, a gente começou a se confundir essa questão de caridade com assistencialismo. Isso. Agora, aqui na minha cidade, tem um centro espírita que tem um trabalho bonito também, sabe? De colocar, né? Eles recebem as pessoas para o café da manhã, recebem para o almoço, fazem a barba, as pessoas podem tomar banho ali também, né? E também desenvolvem, né, essa parte de artesanato, ensinam as pessoas, né? E isso aí é uma coisa bacana também. Mas a gente ainda vê, pelo menos aqui na minha cidade, não sei como é que funciona aí para vocês em São Paulo, como é que é isso, né? E para você, Marcelo, aí também, né? Para o Neco, né? Enfim, a gente que está em cidades diferentes, né? Eu não sei como é que acontece, né? Se tem muitos centros voltados para essa questão. E uma coisa que eu queria também falar, mais uma vez, falando de Herculano, né? Todo mundo tinha que ler bastante Herculano, é quando ele fala, eu achei isso aqui maravilhoso, né? Ele fala da falsa imagem que nós, enquanto movimento espírita, criamos de Jesus, né? Como aquele que a tudo cedia, né? Que ele era completamente comprometido com a sua própria missão, né? E que a gente se esquece, né, daquele homem, daquela imagem viril, né, impetuosa de Jesus. Não à toa, eu costumo sempre falar isso, né? Jesus foi político, né? Jesus, ele não estava satisfeito com a sociedade da época, né, com essas relações sociais. E ele lutou por isso, ele falou, e tanto lutou que ele foi parar na cruz, né? Como, aliás, todos os políticos, a história já nos mostra que todo aquele que tinha problemas políticos, né, com Roma, ele acabava na cruz. Então, Jesus foi mais um desses homens. Mas eu achei curioso o Herculano lembrar, né, que lá no Evangelho, né, o Evangelho atribuído a Mateus, Marcos, enfim, não sei qual deles, porque também ele não cita, mas ele lembra do chicote, né? Jesus com o chicote lá nos vendilhões do templo. Então, ele exatamente traz essa imagem, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas não importa, né? O que importa é mostrar um Jesus atuante, que não era aquela coisa daquela meiguice, né? Que fala a mão. Parece que a gente, todas as vezes que está fazendo uma prece, que a gente está falando dentro, né, na tribuna espírita, né? É como se a gente precisasse revestir
de uma docilidade, né, que muitas vezes a gente não tem, que não faz parte da nossa personalidade, né? Mas a gente aprendeu assim, a gente aprendeu que ali a gente tem que falar com mais docilidade, né, com mais calma. E eu achei Herculano perfeito, né, quando ele falou nisso, né, que a gente está aqui, né, já é tempo da gente compreender que a gente está na Terra para conquistar e defender a dignidade humana. É lógico que cada um de nós dentro do seu quadrado, a gente vai fazendo aquilo que é possível, aquilo que é permitido. Tem também uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto, né? Ela diz, né, que se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer, né? Que uma gota dentro do oceano parece que não é nada, né? Mas, na verdade, ela está ajudando ali, né, aquele oceano a ficar cada vez mais farto de água. Eu acho ela muito sábia, né? Se a gente, cada um de nós, fizer um pouquinho, a gente, de alguma forma, está ajudando, né? Muito bem, eu peço escusas aí pela minha internet ter me derrubado, né? Mas eu estou bem, não aconteceu nada, não sofri nenhuma. Eu arranhei o joelho aqui várias vezes, viu, Marcelo? Pois é. Mas isso que a Marta está dizendo é exatamente a gente confundir mansuetude, mansidão com apatia, né? O que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Jesus foi firme, embora tenha sido sereno também. Jesus foi contundente, embora tenha sido também afetuoso. Então, ele convivia, ele transitava por essas diferenças de procedimento conforme a necessidade assim o exigia. Vamos para mais uma questão que eu considero pontual para nós trabalharmos hoje, justamente para explicar para nós mesmos, para quem está na nossa audiência qualificada de hoje, e para aqueles que depois vão assistir o vídeo gravado e vão repercutir essa nossa conversação nos seus grupos de estudo, nos seus grupos de atendimento, nas suas atividades espíritas, porque essa é a função. Nós não estamos aqui dizendo verdades, nós estamos apontando interpretações que podem ser colocadas por você na balança para ver aquilo que é útil e aquilo que não é útil, e aproveitar o melhor, como é sempre a proposta espírita, né? Sopesar as diferentes ideias e tomar aquelas que devem ser tidas como diretrizes e outras que devem ser afastadas porque ainda não estão no seu nível de entendimento, no seu nível de percepção e de acordo com as suas vivências. Então, Deise, eu vou perguntar o seguinte: será que faz sentido praticar a caridade, né, nas instituições espíritas de inúmeras formas, né? Como fornecer sopa, mantimentos, roupas, calçados, cestas básicas, enxovais de recém-nascidos, a aplicação do passe, ou da fluidoterapia, ou do magnetismo, naqueles que estão em tratamento, em atividade dentro da instituição espírita, e no seu âmbito particular, na sua vida pessoal, não pagar a um trabalhador doméstico um salário digno, não cumprir com as normas trabalhistas, ou até, como nós vimos muito nesses últimos tempos, no ano passado, em todos os embates acerca da disputa eleitoral que tomou conta do nosso país e que dividiu o movimento espírita no meio, dividiu em duas partes, se indignar quando vê uma reportagem na televisão, nos meios sociais, nos meios midiáticos, de trabalhadores, às vezes, os mais simples, por exemplo, garis, lixeiros, né, de uma determinada prefeitura, agentes de serviços gerais, fazendo reivindicações, fazendo movimentos, fazendo greve, no sentido de terem respeitados os seus direitos trabalhistas e sociais. Faz sentido, então, praticar essa caridade e, no âmbito pessoal, não entender nada do que é realmente trabalho de transformação a partir de uma noção mais aberta, mais ampla, desta mesma caridade, dessa mesma prática assistencial? Nossa, você abordou, você foi lá no pontinho certo da questão. Dividiu muito o movimento espírita, né? Infelizmente. E me lembrou também, Marcelo, há um tempinho atrás, as secretárias do lar,
as senhoras e moças que trabalhavam, que eram como da família, então não precisariam de uma carteira assinada, porque as pessoas eram como da família. E houve muita indignação, inclusive escutei no meio espírita a respeito disso, mas como assim? Agora vai ter. Tem sim. E nós precisamos. Nós estamos numa sociedade, então nós seguimos leis sociais. Seguimos leis divinas mais ou menos, né? A gente tenta, de vez em quando tenta dar uma enganada nas leis divinas, mas tá marcadinho lá, não tem jeito. Lá eu digo em nós, né? Porque quando nós não praticamos uma lei, nós sabemos das leis divinas, então a multa fica aqui, né? Fica circulando aí entre a gente, e uma hora a gente vai ter que quitar essa multa. Então, no meio espírita, né, é legal nós fazermos essa parte social? É legal, se nós pudermos, mas nós temos que separar, nós temos que retornar a fundamentalmente o que Kardec propôs ao estudarmos a doutrina dos espíritos. É estudo, é pesquisa, é laboratório, né? Laboratório onde se perguntam para os espíritos algumas coisas, mas isso num âmbito, como ele colocou aqui no regulamento, algumas pessoas, não passar para outras pessoas o que se colocam nas reuniões. Então, são várias coisas que nós podemos retornar, e como você mesmo abordou, muita gente não vai gostar. Mas aqueles que estudam e têm essa noção da proposta espírita, ok, é uma proposta que foi, infelizmente, chegou até o Brasil aqui já desvirtuada. E nós conseguimos desvirtuar um pouquinho mais, né? Claro. Então, essa parte social, onde se aborda muito na doutrina dos espíritos, e a gente fala a respeito da fora da caridade não há salvação, essa salvação, nós entendemos que nós vamos para o céu, se nós praticarmos a caridade. Então, nós precisamos doar tudo que nós podemos, devemos, tanto na parte espiritual, quanto na parte de voluntariado espírita e tudo mais. Mas eu, Deise, acho que deve ser muito bem separado. Se há voluntários, se há pessoas que podem fazer isso, que bom que há pessoas que podem fazer isso, mas a doutrina dos espíritos não é isso. É estudo, é pesquisa, é uma ciência onde nós vamos pesquisar. Ah, mas aí vai ficar muito elitizado. Não, muito pelo contrário. Na mesa de estudo, como falava Kardec, tinham reis junto com funcionários humildes. Então, não é elitizado, muito pelo contrário. É muito social isso, abrange a todos, porque nós não precisamos falar com palavras em que somente algumas pessoas vão entender. Falar simplesmente. Eu acho que a Deise travou. Marta, você está sem som. Pronto. Deus do céu, né? Toda hora. Marcelo, você não vai convidar eu nunca mais, né, para vir aqui. Não, Deise, na verdade, nós estamos todos com problemas de internet hoje. Eu não sei se é algo generalizado, né?
Hoje está bem complicado para todos nós, mas a gente vai tentando trabalhar isso, né? Marta, dentro dessa questão que eu fiz algo a contribuir, no sentido de nós sairmos dessa incoerência que é querer fazer o assistencialismo, querer fazer o proselitismo assistencialista dentro da casa espírita e achar que cumpriu a sua missão, a sua função, enquanto que na vida pessoal faz exatamente o oposto, naqueles dois exemplos que eu citei, de se indignar em relação à luta dos trabalhadores por uma condição melhor e pelo respeito aos seus direitos trabalhistas e sociais, ao mesmo tempo que também não paga os valores que deveriam ser devidos, não registra a carteira, etc., daqueles trabalhadores que estão ali envolvidos no âmbito familiar. O que dizer disso? Triste, né, Marcelo? É triste, mas eu acho que é uma evolução, né? É um processo, né? Cada um de nós, né, na medida em que a gente... Hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas que, aliás, eu nem... Num salão, fui fazer minhas unhas, e eu achei interessante, né? As pessoas conversando, e teve uma moça do lado falando, estavam indignadas alguma coisa, falando sobre racismo, né? Aí tinha o Vini Júnior, acho que é porque no início do jogo já teve, de novo, hoje, questão com racismo. E essa moça, uma moça até jovem, né? Ela falou alguma coisa que eu achei interessante. Ela diz assim, eu sou pessimista, né, nessas questões, porque eu acho assim, nossos pais foram criados, né, com esse racismo, né? Então, o que a gente faz? A gente acaba reproduzindo, e isso vai passando para os nossos filhos. E ela dizendo que ela tinha a sensação de que isso não ia acabar nunca. Talvez porque ela é jovem, né? Eu, de cima lá dos meus quase 62 anos, eu já penso que a gente já melhorou muito, sim, né? Porque se me foi ensinado, né, a viver, né, dentro de uma bolha social, né, e quem me conhece sabe bem disso, as pessoas, né, com quem eu escolhi trilhar o caminho, as pessoas de quem eu me aproximei, acabaram me ensinando outras tantas coisas. Então, a gente vai se transformando. E eu falei isso para ela, né? Só que isso é uma coisa muito pessoal, né? Então, eu quero crer, eu quero acreditar que as pessoas vão se transformando na medida em que essas fichas vão caindo, na medida em que esses anjos, né, vão caindo em nossas vidas e vão mostrando, né, outras direções. Então, a gente vai abrindo, né, a cabeça, a gente começa a entender que o mundo não é aquele que ensinaram para a gente, né, que aquilo ali está errado e que a gente precisa fazer diferente. Então, é triste, acontece ainda, infelizmente, mas eu acredito no dia em que a gente vai virar o jogo, né, e que a gente não vai mais agir dessa forma, porque a gente vai ter, de certa forma, internalizado, compreendido, né, a beleza da doutrina, né, e a importância da fraternidade, da solidariedade, né, que muitos já entenderam há mais tempo e outros tantos já levaram meio século, né, para começarem a entender isso aí. Eu acho que o Marcelo deu uma travadinha. E então eu queria abordar agora, Marta, aqui o Marcelo deve estar saindo e voltando aí, que nem eu estou fazendo o tempo inteiro. Antes que eu caia de novo, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Pergunta 886. Então, abordando, né, nós estamos falando de caridade, de benevolência e tudo mais, então, realmente a resposta é essa, pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias
e perdão das ofensas. E tem o seu complemento aí que fala que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, de amor, de caridade. Então, tudo aquilo que nós estamos falando não entra absolutamente nada dessa parte assistencial, né? Esse ajudar materialmente, a necessidade da ajuda material é premente, como eu falei, principalmente nesse pós-pandemia, onde muitas pessoas perderam o seu meio de trazer os alimentos para casa, perderam a casa, inclusive. Então, isso é muito necessário. Que bom que nós temos pessoas que estão cuidando disso. Mas a abordagem hoje, né? Nós falamos, inclusive, tem no Evangelho a respeito do óbolo da viúva, né? E eu tenho uma amiga que fala assim: eu não ia dar todo o meu dinheiro, não. Agora, quem de nós faria isso hoje? Porque eu não vou ficar sem nada para dar para o outro e pedir, né? Então, esse óbolo da viúva, inclusive, foi muito mal entendido até hoje, né? Se eu der tudo o que eu tenho, eu vou virar um pedinte também. E vou novamente entrar nessa fila em que nós estamos abordando. Então, é um assunto que vai emendando no outro, né, Marcelo? Eu passo para você a bola de novo. É assim, Deise. Na verdade, cada vez mais nós nos convencemos dentro dessa proposta espírita de que nós não podemos segmentar o conhecimento, torná-lo estanque, né? Nós temos que interpretar de uma maneira sistêmica. Então, existem algumas falas de Jesus que elas são interpretadas num determinado sentido e acabam deixando passar ao largo sentidos maiores, né? E aí também vai depender muito da questão da tradução ou da interpretação literal que foi dada a determinadas frases, a determinados elementos da contextualização da época, né? E o Espiritismo, inclusive isso consta do próprio preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é uma questão que eu sempre frisei quando tratei de tópicos relacionados a Jesus, que se nós compararmos o Evangelho com os 4 evangelhos canônicos, nós vamos encontrar muitos textos desses evangelhos canônicos que não são reproduzidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Já que Kardec coloca no frontispício da obra exatamente isso. As falas, os contextos, as situações, as pregações, as parábolas de Jesus que tenham correspondência com os princípios e fundamentos da doutrina espírita. Porque muitos dos elementos contidos nos evangelhos canônicos são apenas para legitimar a tradição religiosa judaico-cristã e estabelecer aí um parâmetro de entendimento e de aceitação dos fundamentos da religião judaico-cristã, dos mandamentos, dos dogmas, de todas aquelas questões estruturais que fazem parte daquela religião e que não tem nenhuma correspondência com a filosofia espírita. Gente, a nossa conversa está muito boa, nós vamos alcançando aí um patamar de 1h40 quase de debates, e eu vou então fazer a última questão, e aí vou pedir a cada uma das duas que já responda e já faça as suas considerações finais para que a gente possa encaminhar o encerramento de mais essa proveitosa. Quero dizer que nem metade das questões que foram trazidas hoje, com a participação de muitos companheiros, vou listar aqui a Maria Cristina Rivet, o Pedro Maravelli, o Márcio Saraiva, a Jacira Silva, o Gerson Yamin, a Cláudia Jerônimo e o Marco Milani me ajudaram a compor os questionamentos que foram trazidos para que nós pudéssemos debater esse tema tão importante do voluntariado ou da ideia
da atividade voluntária nas instituições espíritas e o contraponto entre caridade e proselitismo. Então, Marta, vou começar por você, né? Os seres humanos, em geral, vivem buscando a satisfação dos próprios interesses. Isso parece ser a luta diária e o contexto natural de cada espírito encarnado, né? Nessa ideia, nós temos uma luta personalista no sentido de aumentar as alegrias e de reduzir as tristezas. Se esse modelo tem validade e justificativa dentro da doutrina espírita, ou seja, aumentar a minha própria alegria e reduzir a minha própria tristeza no contexto da minha encarnação, como encaixar nisso a caridade? Tem um texto, né? Apesar da gente não saber, né? Obras póstumas, né? Foi depois do desencarne de Kardec. Mas tem uma coisa aqui, né? Que é dito que está escrito que ele disse, né? Eu não sei, mas eu acho caridade. Eu gostei disso aqui. Ele diz assim: eu faço tanto bem quanto permite a minha posição. Então, olha aí ele falando, né, daquilo que ele pode, que não vai ser a mesma coisa que eu, né? É lógico, se eu sou um governante, eu tenho muito mais condições de fazer alguma coisa para diminuir a desigualdade social, né? Do que se eu for... Tem uma outra profissão, vamos dizer assim. Se eu sou um empresário, eu posso gerar muito mais emprego do que aquele que empregado é, né? Então, vejam que ele pontua isso aí, né? Eu faço bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Nunca trato os pobres com dureza e também nunca os repeli na minha porta. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. E ele fala aqui que muitos pais de família saíram da prisão graças aos esforços dele. E diz aí, né, que sem se preocupar com a opinião de quem quer que seja, ou seja, ele estava pensando realmente no outro e não naquilo que A, B ou C ia dizer, criticando ou elogiando. E ele termina falando, né, que a ingratidão nunca representou nada para ele e que ele jamais deixaria de fazer o bem, né, por causa da ingratidão. Então, amigos, eu acho que a caridade, né, dentro desse contexto todo, eu acho que seria isso aí, né, que talvez Kardec tenha realmente deixado escrito, talvez não, mas eu gostei muito do que eu li, né, e ali em Obras Póstumas e repasso, né, e multiplico para vocês. É isso aí. Legal, Marta. Realmente essa crítica precisa ser feita, afinal de contas, 31 anos, né? Praticamente depois da morte de Kardec, é que o livro Obras Póstumas chegou a lume pelos sucessores do chamado movimento espírita francês, né? E hoje nós temos acesso a todas as questões tangenciais e todas as questões intrínsecas que se deram naquele movimento, inclusive com a oposição de dois grupos, e que gerou todo esse contexto que o ECK tem se envolvido de corpo e alma, por exemplo, nas edições mensais da nossa revista espírita eletrônica Harmonia, que você encontra no nosso site, www.concardec.net.br, onde nós estamos apontando todo o processo de dissensão entre os espíritas pós-morte de Allan Kardec, um grupo querendo manter a fidelidade aos princípios e aos fundamentos espíritas, e outro grupo inserindo no contexto da doutrina termos e temas alienígenas, inclusive aqueles envolvidos na dogmática religiosa e pertinentes a outras filosofias e outras religiões que nada têm a ver com a proposta espírita. Mesmo assim, esse texto merece
muita atenção de nossa parte, independente de ser ou não provada a sua autoria, porque nos parece que essa ideia é a materialização dos conceitos que Allan Kardec expressou em O Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Livro dos Médiuns, no sentido da atuação espírita em relação ao próximo, seja no plano individual, um a um, homem a homem, espírito a espírito, seja no plano coletivo, quando trabalhamos bastante nessa nossa live. Agradecemos mais uma vez a tua simpatia, os conhecimentos, teres trazido o professor Herculano para este nosso colóquio, essa nossa mesa de banquete espiritual, sempre muito bem-vindo. O professor Herculano é uma das inspirações da existência do movimento com Kardec, do projeto com Kardec, do espiritismo com Kardec, que é esse nosso grupo em que atuamos desde o ano de 2017, na promoção desse conhecimento com um viés um pouquinho diferente, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais progressista em relação à média do movimento espírita nacional e internacional. Pedi para você aguardar lá na salinha do chá, daqui a pouco a gente faz o nosso encerramento. E aí, Deise, como então entender essa questão que eu fiz para a Marta, né, de que se nós estamos preocupados, realmente, isso é uma preocupação lídima, legítima, né, de diminuir os nossos sofrimentos e aumentar as nossas alegrias, nós viemos para a vida material para nos superarmos e para termos momentos de prazer, de alegria, de contentamento, porque nem tudo na vida são o ranger de dentes e o choro que está lá contido nos evangelhos canônicos, né? Haverá pranto e ranger de dentes, Jesus teria dito isso? Não sei, né? Teria dito em que contexto, né? Então, se nós trabalhamos tanto por essa circunstância de melhorarmos e de trazer esse prazer pessoal, como encaixar isso na ideia da caridade, da assistência social, da atuação em favor do próximo? É bastante complexo, né, Marcelo? Porque nós percebemos essa cisão muito forte agora, e que bom que nós percebemos, né? Porque muitas pessoas estavam uma certa máscara, e agora a gente consegue conversar e saber com algumas pessoas com quem nós estamos falando. E nós abordamos e entendemos que a doutrina dos espíritos tem esse viés de caridade muito forte, e essa caridade nós devemos começar conosco. Então, ao entendermos que nós temos, sim, essa proposta, tem uma pergunta, agora eu não lembro qual é, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, porque nós reencarnamos. Então, uma, né, fala bastante coisa para nós evoluirmos e para sermos felizes. Puxa vida, se nós evoluirmos, se nós entendemos, nós vamos ficar felizes. Não uma felicidade completa, porque o mundo ainda, tanta coisa acontece no mundo, no planeta. Então, nós não vamos conseguir ter essa felicidade completa, porque também nós temos os nossos probleminhas, nossos compromissos e tudo mais. Mas, para nós entendermos e praticarmos isso, nós entendemos assim. A doutrina dos espíritos passou por alguns períodos que eu acredito que nós agora, nessa encarnação, devíamos ter passado lá no comecinho das manifestações, o oba-oba, né, das manifestações. Depois passou por outro período que princípios da filosofia que nós estudamos e tudo mais. E agora esse terceiro período que nós estamos vivenciando é da moral. Então, realmente praticarmos aquilo que nós estudamos. Chegarmos numa escola de doutrina espírita, e eu sempre brincava assim, como que Jesus conseguiu tantos seguidores, né? Ele não escrevia nada,
Bom, teve toda essa parte da religião que fez com que abordasse, mas vamos esquecer essa parte. Agora não é aula de história, né, Marcelo? Mas vamos abordar Jesus, que ele falava assim, olha, tem que ser bom. E ele era bom. E hoje na escola a gente fala assim, olha, pessoas, tem que ser bom. Aí vira, vai, pega o carro, já faz aquelas barbaridades, né? É realmente fazer, ou no máximo, tentarmos fazer aquilo que nós estudarmos. Tem uma historinha que é do irmão X, que falava assim, que tinha um pregador, um orador muito importante que falava e aprontava lá, todo mundo ia assistir, e tinha um senhorzinho lá no fundo da sala que só ouvia, não falava nada. Esse grande orador desencarna e passa por N apuros, e quem vai ajudá-lo é esse senhorzinho que, humilde, não falava nada, mas fazia. E aí ele reconheceu e falou, mas o senhor não é aquele lá que ficava lá no fundo da sala, não falava nada? Mas enquanto o senhor falava, eu estava fazendo. Então, nessa historinha aí do irmão X, é realmente isso. Enquanto nós aprendemos, nós temos que, como uma obrigação moral, que é a terceira fase que nós estamos vivenciando do Espiritismo, né? Que é a parte moral. Tentarmos fazer. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Nem tanto, porque a gente recebe ajuda. Poxa vida, a gente tem o nosso anjinho da guarda aí, assoprando toda noite. É só levantarmos e estarmos dispostos. É como nós tirássemos um vício de nós. Não adianta os outros falarem para nós, para de fumar, para de beber, enquanto nós não conversarmos conosco. Não vamos conversar conosco mais seriamente e ver que isso vai fazer bem para nós, primeiro, né? A caridade para nós, visualizarmos essa caridade em nós, para que ficar mais fácil a gente exteriorizar isso e vulgarizar o Espiritismo, popularizar o Espiritismo, como Kardec sempre falava. Muito bom, Deise, muito bom estar com você mais uma vez, participar dessa live com tanta informação. Queríamos agradecer de coração tu teres aceito o convite de estar conosco e esperamos em breve tê-la novamente aqui entre nós, trabalhando essas questões tão importantes. Muito obrigado. Aguarda um pouquinho lá na sala do chá, que daqui a pouco a gente encerra o nosso trabalho. Muito bem. Minha gente, estou recebendo aqui no meu ponto eletrônico espiritual uma notícia bombástica. Está no ar a edição de maio da revista Espírita Eletrônica Harmonia, com um editorial e mais 7 artigos, abordando exatamente aquelas questões ligadas à adulteração do pensamento de Allan Kardec através da publicação de obras após o seu desencarne, com alterações que foram consubstanciadas nos livros A Gênese e o Céu e o Inferno, deteriorando todo o trabalho de Allan Kardec durante 12 anos que ele esteve fisicamente conosco e envolvido nessa proposta de trazer a nova era de luz, de espiritualização para a humanidade através da proposta da filosofia espírita. Então, dá um pulinho lá na nossa página www.comkardec.net.br e acesse a edição de maio, que está quentinha, saindo do forno, graças ao trabalho da nossa equipe, em especial o nosso Manuel Fernandes Neto, o Neco, que é o responsável pela edição gráfica, que vai à luz todos os meses, trazendo esse conhecimento especial para aqueles que buscam efetivamente conhecer
o outro lado da notícia, o outro lado da proposta espírita, que é o mais próximo possível dentro da ideia de Allan Kardec. Vamos aqui também deixar o convite para a nossa próxima live, sábado que vem, dia 24 de junho, onde, mais uma vez, vamos polemizar. O tema é Cabala e Espiritismo, conexões e interpolações. Sim, vamos trabalhar trazendo uma convidada especial que é desta filosofia, da Cabala, para vermos os pontos em que a espiritualidade, já que Jesus disse o vento sopra onde quer, pode nos trazer de informações válidas, comparativas entre essas duas filosofias, a Cabala e o Espiritismo, no sentido do conhecimento integral, do conhecimento de si mesmo, da proposta de transformação individual para depois alcançarmos a transformação coletiva, que é o maior objetivo existencial da filosofia espírita. Transformar o homem para que esse homem transformado transforme também, faça progredir o ambiente coletivo, o ambiente planetário, o ambiente espiritual, porque, afinal de contas, todos nós somos copartícipes e co-construtores do mundo físico e do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Agradeço a vocês pelos comentários. Nós vimos que houve muito debate através do nosso canal no Facebook, do nosso canal no YouTube. Isso é importante, porque as pessoas têm aqui no ECK a oportunidade e a liberdade de expressarem o seu pensamento. E os debates que ocorrem enquanto nós estamos fazendo a live também são ricos, porque mostram o entendimento, o esforço e a proposta de que cada um tenha o direito de livre expressão, porque é condição primordial do espírito essa ideia do livre pensamento e da livre expressão do próprio pensamento. Kardec foi sempre um defensor e uma pessoa que, enquanto encarnado, um espírito enquanto encarnado, trabalhou com essa ideia com profundidade, fazendo do espiritismo este grande ambiente de convivência fraterna, respeitando-se as diferenças, respeitando-se os padrões de entendimento de cada um, porque cada um haverá de conquistar para si uma melhor condição espiritual no futuro, a partir da própria vontade. Um abraço a todos, um ótimo domingo em família e que vocês estejam juntos conosco sábado que vem em mais um Embalos de Sábado à Noite do ECK. Tchau!